Maravilha, nada melhor que depois de Yom Kippur já preparar para mais um Siyum. Esse se refere à primeira parte do Tanya Likutei Amarim, que é nada mais nada menos que uma Yardut com o Admor Hazaken, o Balatânia, e a primeira parte que é composta por 53 capítulos, que é uma alusão às 54 parashiot da Torá Kedushá, Shebem Mirtav, a Torá escrita, e também a própria tradição hassídica traz que o Tânia é parte da tradição Sheber Mirtav também, a tradição escrita da Hassidut. Então, existem outros trechos, fragmentos, halakim, outros pedaços, volumes do Tânia, que é a partir do segundo, por exemplo, o segundo capítulo do Tânia, o segundo tomo, não o capítulo em si, mas a segunda parte do Tânia se refere, por exemplo, Shai Yehud Ve'emuná, que é em relação aos princípios da fé. Mas antes de falar dele, vamos falar do capítulo, ou seja, do Perek Nun Gimel, o capítulo 53. E nós temos duas formas de estudá-lo, através do primeiro de Sivan, o 3 de Sivan, depende da contagem, se é um ano Mahberet, Mehuberet, Mehudar, né? Se é um ano bissexto, é um ano especial ou não. Então traz o 53º capítulo, que aqui se refere à explicação do capítulo anterior, que é o número 52, de que a luz da Shekhinah, uma iluminação que transcende inteiramente ao mundo. Então, por isso, se precisa de uma vestimenta que permite irradiar o mundo. A vestimenta da Shekhinah é a Torá. Olha que bonito. E essa nota de rodapé, essa explicação a partir do rabino muito especial, que é um rabino que traz a luz da tradição, que é o rabino Yosef Weinberg, também conhecido como Weinberg. Em cada mundo é encontrada a inteligência daquele mundo particular. Isso é a Sefirot de Chochmah Ben Avedat, aquilo que a gente chama de Chabad, Chochmah Ben Avedat, e que constitui o santuário da santidade das santidades, onde a Shekhinah ela reside. Então, se desce então ao nível de Malchut, que é o reino particular, e as criaturas desse mundo onde são criadas. As criaturas humanas, né? Já porque nos capítulos anteriores nós vemos com os olhos da alma que a criação, por exemplo, dos anjos e outros seres vem através de outros mundos ou através de outros portais. והנה כשחיה בית ראשון קיין שבו חיה אחרון והלוחות בבית קודשי קודשים וחייתה השכינה שהיא מלכות ואצילות שהיא בחינת גלוי אור אין סוף. Então, no tempo em que existia, que seja em nossos dias, o primeiro templo, que venha o terceiro e último templo, no qual a arca das tábuas estava guardadas, no que chamamos de santidade das santidades, de Kodesh Kodashim, a Shekhinah, que é Malchut de Atzilut, isso é a luz revelada de Ein Sof. Shoraja umal beshet be'eseret hadiburot, o Adibrot, né? Então aqui nós temos as vestimentas para os 10 pronunciamentos. Morava ali, então era investida nos 10 pronunciamentos, que aqui, como em outros lugares, se traduz como os 10 mandamentos, que foram gravados. Beita sheyate beyate oze begilui rabi ansu yote migiluya bechech uliot kodshei kodashim shelimala beolmato Elionan, bem mais intensamente, com maior e mais poderosa revelação que sua revelação nos santuários das santidades nos mundos superiores. Isso se refere aos mundos de Asiá e Veitzirá. Aqui sim fala sobre a criação, inclusive um livro muito especial, o Sefer Yetzirá, que é atribuído a Avraham Avinu, mas em relação a Asiá, por exemplo, o Rebbe Shlita, o Rebbe Nachman Schneerson,
ele traz que, enquanto a simples explicação da expressão os mundos superiores tenderiam a favorecer uma explicação, o mundo de Asiá e Yetzirá é uma análise mais completa, indica que isso não é bem assim. Se realmente fosse esse o caso de entender, o Alter Rebbe, então ele traz que os 10 mandamentos, ou seja, os 10 pronunciamentos, são o princípio abrangente de toda a Torá. Assim por diante, ainda mais que a longa explanação ainda antes disso, que a Shekhinah reside ou residia no templo sagrado. Como isto é bem mais intensamente, quando a única diferença é a Shekhinah estava investida e não em Yetzirah. Mais importante em Shah Talmud Torah, no Sidur do Alter Rebbe, é quase certamente indicando, que eu estou lendo as notas de rodapé do Rebbe Shlita, que o que foi revelado no templo sagrado era o nível de Shekhinah que era superior à revelação de todos os mundos elevados, como indica no Or HaTorah, como consta no Sefer Bamidbar. E continuamos. Pois através dos 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, são o princípio abrangente de toda a Torá. Isso inclusive é citado e explicado pelo próprio Rabbi Sadia Gaon, e que esses 10 pronunciamentos eles incorporam, então conectados com todas as 613 mitzvot da Torá Kedushá. Inclusive isso é dito de uma forma mais abrangente, e recomendo revisar o capítulo Raf, que é o capítulo 20, que corresponde a esse tema. Que isso deriva do nível do Chokhmah, ou seja, do conhecimento supremo, superior, que é Chokhmah de Atzilut, que é muito mais elevado que o próprio mundo da manifestação. Então, a manifestação é a parte física, visível, e até por alguns ditos como parte final. Então, a finalidade aqui, é interessante que esse termo, inclusive essa milá também é dita no Sefer Yetzirah, a finalidade de gravar os mandamentos, ou esculpir os mandamentos nas tábuas de pedra, né? De pedras materiais, ou seja, o Chokhmah supremo que é a Torá, e não desceu de nível em nível como na ordem da descida dos mundos. Então, como isso consta? Que esse mundo material funciona através da vestimenta da natureza material. Enquanto as tábuas são as obras de Hashem, uma criação divina a qual a divindade não é a natureza, é revelada. É algo muito profundo, ainda que Kadosh Baruch Hu também seja natureza, como a Teva. Se a pessoa, ou qualquer pessoa, for, por exemplo, pegar a gemátria de Hateva, que Ha-Elokim é a mesma gemátria, a Mirtav, Elohim Hu, a escrita de Hashem, a escrita na qual a divindade é percebida, Leimala Mechaha Teva Shel Olan Aze Agashmi Hagish Padme Acharana Shehina Shebechel Kod Shekodashim De Asiya Shemimane Nishma Ovehaya Olan Haya Siya Chega Olan. Então aqui, além da natureza desse mundo material, que é derivada da irradiação da própria Shekhinah, do santuário da santidade, de Asiá, de onde flui a luz para o mundo de Asiá, no qual esse mundo físico está incluído. O raio da Shekhinah, que está no santuário da santidade das santidades, no Kodesh Kodashim, de Asiá, dá a este mundo físico a sua vitalidade. Depois do primeiro de investir,
em Malhut, ou seja, no reino de Asiel, no reino da criação. Como explicado anteriormente, esse foi o caso das tábuas, né? Shnei Luchot Habrit. Também, inclusive, é parte do livro, né? As duas tábuas da lei, do grande Ribi Horowitz, né? O Shlach HaKadosh. Inclusive, é parte da tradição do Tânia. אלה בחינת וחוכמה הילה דאצילות ושהיא כללות התורה הדיברות מתלבשה במהות האצילות ודיבריות לבדה. Mas o nível de Chokhmah supremo de Atzilut, que consiste na tonalidade da Torá Kedoshá, como está contido nos 10 pronunciamentos, então investiu-se em Malhut Atzilut em Beriá somente, não se investiu depois dos mundos inferiores. וכן לעבדן המיוחדון באור אינסוף שברוחה. Então, eles somente Chokhmah de Atzilut, que está investido em Malhut de Atzilut e Malhut de Beriá, em posição de vestição, ou seja, como eles estão se vestindo, unidos como estão nessa luz infinita do Ensof que está dentro deles. Hey Hanika od beshemesh hina shura be kadish ve kodashim de baydi rishon au yadei hatla ve shudba adibrod hakukod balurod sheba aron benes. Então, são mencionados que a Shekhinah, que repousava na santidade das santidades no primeiro templo através da sua vestição nos 10 mandamentos, que estavam gravados por meio de milagrosas tábuas que repousavam na arca, né? Inclusive, existiam alguns milagres que se era dito em relação à própria tábua, né? Como os sábios nos dizem que as letras, inclusive Men e Samer, que eram letras circulares, talhadas ou esculpidas através de todas as pessoas da pedra, permaneciam em seus lugares de forma milagrosamente. Todos sabem que o Samer é como se fosse um círculo. Então, aquele que o via naquela época conseguia ver de outro lado. Como também o próprio Men, que também era circundante. Além disso, os 10 pronunciamentos sobre as tábuas era o trabalho de Hashem, que também é dito aqui pelo Balatânia como o Deus vivo, Elokim Ha'im, Hu'ila Aveit Kasia Mikane Beolan Abriod Kanoda Leiodeachem. Isto é, sendo em termos das Sefirot Binah Beatzilut, que é conhecida como o mundo oculto que aninha no mundo da Beriá, como é conhecido, e por todos aqueles que estão conscientes, né, dos ensinamentos e da própria disciplina esotérica. Aqueles que estão familiarizados com a Kabbalah sabem que Binah e Atzlut irradia do mundo de Beriá em um mundo que ainda permanece na categoria do mundo oculto, né? Níveis de mundo, ou seja, é caracterizado como um mundo, mas não um mundo cuja a existência independe é revelada. O mundo de Beriá está consciente de como ele é totalmente dependente de Hashem. Enquanto ao segundo templo, o qual a arca e as tábuas não repousaram. Interessante é que Moshe Rabbeinu, quando subiu para pegar as tábuas, ele subiu uma vez, depois quebrou, subiu a segunda, entregou para Israel. E dessa segunda, algo muito interessante. Quanto ao segundo templo, a qual a arca e as tábuas não repousaram, onde estão entre as 5 coisas que encontravam no primeiro templo e faltavam no segundo. Então nós começamos a sentir e ver uma diferença entre o primeiro e o segundo templo, tanto no sentido físico como espiritual. Amirur Abodenu Zichrono Livracha Shelo Hayeta Beshehina Shu Rabo Beberushim Madriga Beshehina Beshehayeda Shura Bebait Rishon Shelo Baderech Beishtal Shilud Haolamot. Então nossos sábios de abençoada memória nos dizem, como consta inclusive
numa Masechet Yomá, na Daf Tet Amud Bet, ou seja, na página 9, no segundo verso, no verso B, que a Shekhinah não habitava lá. Isso significa que não é que a Shekhinah não pairasse lá, em absoluto. Hasveshula, Deus nos livre. Mas isso se refere que a categoria da Shekhinah que continuava a habitar o primeiro templo era bem diferente. E era existe uma diferença também em relação às Tashlut na descida dos mundos. Então foi esse nível de Shekhinah que não habitou no segundo templo, mas apenas em nível menor. Ou seja, ela habitava a Shekhinah de uma forma bem diferente como era no primeiro templo. אלה בבית השני בחייתה שורה כדריה השתלשלות והתלבשות מלכות ואצילות במלכות דבריאה ודבריאה במלכות דצירה ודצירה בהיכל קודשי קודשים דעשייה. Então, mas no segundo templo ela pairou segundo a ordem da descida gradual do Malchut Atzilut investido de Malchut e Beriá. E então, de Malchut e de Etzirá está no santuário das santidades de Asiá. Esse, inclusive, é o termo do santuário, ou seja, do Kodesh, sendo Chabad de Asiá. Então, aqui nós temos um incremento de muitos conceitos cabalísticos, e o mais importante é não ter vergonha de perguntar e não ter medo de reestudar os capítulos anteriores para poder compreender o que foi dito aqui. Até porque aquele que está pronto, na verdade, não está pronto. Ele precisa refazer aquilo que já fez. Então, o importante da Hazará é retornar ao estudo. וקדשי קודשים דעשייה בחיה מתלבש מקדשי קודשים שבבית המקדש שלמדת ושרת בו השהינה מלכות בדצירה המלובשת בקדשי קודשים דעשייה. Então aqui nós temos a santidade das santidades, o Kodesh Kodashim, de Asiá, que é um plano, um nível, que assim investe, ele circunda a santidade das santidades, num templo abaixo, e nele repousa então a Shekhinah, isso é, o Malchut de Yetzirah, ou seja, o reino da formação, que foi investido da santidade das santidades de Esiá, em um plano acima. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים ומי שאירע בית המקדש. Aqui a importância interessante, existe um costume racídico entre os Hassidim, entre eles inclusive a Hasidut Chabad, entre outras Hassidiot, como a Sadigura, por exemplo, de Londres, de estudar um pasuk ou até um trecho do Tânia logo na saída de Yom Kippur, como está sendo feito agora, por nós e você que está assistindo esse vídeo, exatamente por esse trecho. Portanto, uma vez que a Shekhinah residiu a santidade das santidades do templo, e nenhum homem era permitido entrar ali, a não ser o Kohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, e desde a destruição do templo, no qual o santuário era parte, Deus reside no santuário das santidades da Torá e das mitzvot, ou seja, aquele que quer ter contato e acesso à Torá, à santidade das santidades do Kodesh, Kodashim, é através dos mitzvot e do estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot, como é mencionado anteriormente nos capítulos anteriores. A própria Shekhinah precisa residir nas santidades das santidades. Então a gente pode e deve criar um cli através do estudo da Torá Kedushá, que equivale ao cumprimento de todas as mitzvot, como inclusive consta e é dito numa Masechet Makot, logo a partir da página 22. 23 é muito claro isso. Na página 24, Akiva consola os Hachamim. Em lo leakadosh baruhu beolamo ele arba mod shel alaha bilvad. Aqui nós temos um termo muito dito para os estudantes de alaha, aqueles que têm informação ou estão em formação rabínica. A única coisa que Kadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja, eles têm no seu mundo são os 4 cúbitos de Allahá, Arba Amot de Allahá. Então aqui, né, dito aqui, inclusive,
os mestres Rabino Meir Tawil, Rabino Shammai Ende, Rabino Ariel Teitebal, Rabino Naftali Spinoza. Muitos grandes rabinos dizem e fazem questão de citar nas suas drashot a importância do estudo da Alahá Kedushá nos dias de hoje para todo o sempre. A Torá é assim o santuário e assim se torna um santuário. Veia filo errado veioshe veioseg betorá beshehinamu kediata bebirkat pereki kama beperushehinamu. Interessante. Ou seja, veafilo errado é mesmo um judeu que senta e se ocupa do estudo da Torá. A Sherinah está com ele, como é afirmado no primeiro capítulo de Masechet Brachot. Que lindo, né? Inclusive exatamente na página Vav Aleph, página 6. Ou seja, olha a importância do estudo da Torá aqui do Chá. A frase a Sherinah está com ele significa que, embora ele seja um ser deste mundo material, não obstante a Sherinah está com ele. Então, por mais que a presença divina possa, nos nossos ouvidos, olhos ou pensamento, ter uma compreensão que talvez seja algo abstrato ou além disso, mas é muito palpável e dentro do aspecto do mundo material. Kedere ishtalshelut betlaveshut malchut beatzilut bemalchut bedriya vetzira veasiya. E agora a gente fala um pouco sobre essa descida, conforme a descida progressiva, a vestimenta, né, de malchut beatzilut e malchut bedriya e vetzira veasiya. Então aqui nós temos as vestimentas de cada um dos mundos. E aqui existe uma diferença da atração para baixo da Sherinah para o mundo em geral, em cujo caso ocorre de uma forma idêntica e progressiva, em que a Sherinah que reside no mundo passa através da vestimenta adicional de Klippah Nogah. Muitas das vezes a gente pode imaginar, puxa vida, como é que algo vai vir, ou essa explicação de como é que um tzadik se torna um tzadik, ou às vezes um tzadik vem das camadas inferiores, ou está nas camadas inferiores, ligadas não somente a Klippah Nogah, mas a Sitra Achra, e ele consegue fazer saltos quânticos quando ele consegue perceber a tomada da consciência. O que acontece é, através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, e também, claro, Midot Tovot, as boas medidas, as boas midot, as boas características positivas, que beterege mitzvot Torá ruban que hulache mitzvot maasiot vegad dehilot bedibu ma'ashava kemot Talmud Torah birkat Amazon e Kriyat Shema utefilá. Agora a gente tem três coisas muito importantes, que é a Deoraita, que é a própria Tefilá, Kriyat Shema e o Birkat Amazon. Pois aí vem sobre os 613 mandamentos da Torá Kedushá. São geralmente preceitos que envolvem ação, incluindo mesmo aquelas mitzvot que são cumpridas pela palavra, pelo pensamento, e como o estudo da Torá, que é a Birkat Amazon, que ela é dita que a gente tem que fazer Birkat Amazon, agradecer o alimento, ve'ahavta ve'savata, você se alimentou, então agradeça. Após uma refeição com pão, e a recitação do Shema e a Tefilá. Muito bom, muito bom, muito bom. Hakeima landei hirhud lambedibud amei beino yotze yadei ovado behirhu veikavana levadane sheyotze bishpatav. Então assim é estabelecido que a meditação não tem a validade da fala que uma pessoa que não cumpre a sua obrigação pela meditação em uma forma de ir-ur, ou seja, um aspecto da kavaná. Ou seja, nós não estamos aqui de forma telepática, as palavras têm que ser pronunciadas pelos nossos lábios.
Veikaimala de Akiba Sefatai Avei Masei. Aquele que reza Amida sabe que ele encontra isso, por mais que ele seja uma prece de forma silenciosa, sigilosa entre ele e o Boreolã, ele tem que pronunciar as palavras com os lábios, porque isso é considerado uma ação. Ve'tarega mitzvot be'torah imi shiva mitzvot ve'derabanan Benimam bemegematria kete shehu radson hailion baruchu. Interessante. Os 613 mandamentos da Torá Kedushá, com os seus 7 mandamentos dos nossos rabinos, eles somam então um total equivalente à palavra keter, que é coroa, que é a vontade suprema. Agora, interessante que o próprio Rabino Weinberg, ele cita que, inclusive aqui, essa tradução do Beit Lubavitch do Rio de Janeiro, que a vontade é chamada de coroa, pois como uma coroa, ela envolve a cabeça e o cérebro, e existe uma parte do estudo do Tânia, que é chamado de Igeret HaKodesh, que isso é discutido em detalhes, mais adiante. Então, e assim se investe em sua sabedoria. Então, essa união do Ein Sof é uma união perfeita. ובחוכמה יעשה לארץ היא תורה שבעל פה דנפקא במחוכמה הילה, כמו שכתוב בזוהר דאבא יעשן ברata. Agora, interessantemente, tem uma citação do Zohar: Deus fundamentou a terra com sabedoria, que assim conta em Mishlei. Isso se refere à lei oral, pois é derivada da sabedoria suprema, como está escrito no Santo Zohar. O pai, Chochma, gerou a filha, que é Malchut, o reino, e a lei oral, conforme está escrito, Malchut é a boca que nós chamamos de lei oral. Agora a gente vai para algo muito bonito. Vamos citar sobre Yanuka. Yanuka é muito citado no Sefer Zohar, principalmente para Shabalak, a criança incrível. Vamos para a parte final do capítulo número 53, a partir do dia 3 e 5 de Sivan. Apertem os cintos. Veze chama Hayanuka din hura ila de adlik yaure shehi shehitats tarile mishka. Então é isso que é aludido no Zohar através do Yanuka, essa criança incrível. Quer dizer que quando o Boreolã afirma que a luz suprema que está acesa sobre a sua cabeça, ou seja, a cabeça de Am Israel, a cabeça dos judeus, isso é Shehina Reke óleo, Meberu Gemeleit, Lavesh, Bechokma Vhanikra, Shemen Mishhak. Desculpem. Desde como chega tudo da Zohar. Então, isso é para ser investida em sabedoria, que é chamada o óleo da sagrada unção. E o óleo da sagrada unção nada mais é do que o derramamento de Chochma, o recebimento da sabedoria. Assim alude e traz o Santo Zohar. Veinu avadim tavim emetarega mismotahanish shachod man chochma itbarah.
desculpem. Veio. Então essas são as boas ações, ou seja, os 603 mandamentos que derivam de toda a sabedoria. Que dei lá Azor or Shehinatam be Baftilah Hiba Nefesh Hariunit Sheba Guf Anikra Betehila Aldere Mishalki Kemo Sheba Nech Agashmi Veor Meyadei Kilayon Ushra Fat Atehila פחד לאשכן, או אשר הנה שורך ao nefesh האלוקית. Então, através da Shekhinah, então se pode pegar aqui, tem uma muremes, uma alusão muito bonita, com o pavio, então a alma é como um pavio vitalizante no corpo, que é chamado de forma figurada de pavio, pois como no caso de uma vela material, que é o nosso corpo, a luz brilha em virtude da aniquilação, a queima do pavio transformando o fogo, assim a luz da Shekhinah que repousa sobre a alma divina, que é a vela, a alma do homem, que é a vela de Hashem. A gente encontra muito isso também no ato da tefilá, quando a pessoa reza, principalmente em Sheminei Asrei, como na Amidah. Ao yad kelion benefesh habemid ve'at yapehuta mehashucha linhora meriru lemitka betzadikim. Como resultado da aniquilação da alma animal pela transformação da escuridão da clipá para a luz, na santidade da amargura da clipá nogar, para a doçura da santidade, no caso dos justos, pois os tzadikim, como mencionado no capítulo 10, são aqueles que transformam a essência da sua nefesh behemita, sua alma animal, o seu intelecto e emoção, no mal para a bondade e santidade. Através da destruição das suas vestimentas, que são pensamento, fala e ação. Então aqui a transformação da escuridão, da clipá, para a luz divina, do En Sof, ou seja, do infinito, que está investida e unida em pensamento, fala e ação dos 603 mandamentos da Torá, como no caso dos Benonim. כי עד ידי הידיעה פיחוד נפש הבהמית הבאה מקליפה נוגה מחשוכה לנחונה וכונן סבהינה מעלה מן הנוקבה. Então, o resultado dessa transformação da alma animal originada da Klipa Nogá, na escuridão, das Klipot para a luz, das santidades, assim como é dito, então é produzida a chamada ascensão nas águas femininas. Quando você deseja despertar, a sua essência desperta. O próprio Walter Rebbe, ele cita o Balatânia, que é o Balatânia, ele cita o Baal Shem Tov, que nós estamos onde estão nossos pensamentos, e na medida que nós nos desejamos nos elevar, o próprio Boreolam nos eleva. כי יד ידי עמידה פירות בנפש הבהמית הבאה מקליפה נוגה מהשובה לנהורה נעשה בחינה מעלה מן הנוקבה לעמי שנורא ושהינה היא בחינה גילוי אור אין סוף ברוך הוא על נפשו
Aelohi de Sheba Humid Shebeiroshu. Assim, dessa forma, se pode atrair para baixo a luz da Shekhinah, né? Isso é revelado em Sof, ou seja, essa parte infinita sobre a alma divina da pessoa, principalmente que habita, e existe uma essência na questão do cérebro da pessoa. Então, por isso que o Yanuka, ele traz que a luz suprema está acesa sobre a cabeça da pessoa, que requer óleo, ou seja, requer a busca e requer o conhecimento. E de onde vem esse óleo? Através das boas ações. Ubazeuvan hetev ma shekatuv ki Hashem Elokecha esh ochlahu. Então, dessa forma, podemos compreender o texto que traz que Hashem, teu Deus, é um fogo consumidor. Isso, inclusive, é muito forte com o consto de Devarim. Então, é também explicado em outro lugar como como então, Hazak Baru, aqui a gente traz um pouco sobre o final desse capítulo número 53, assim como o fogo pode tornar conta de um objeto somente quando esse objeto está sendo consumido por ele, assim também com referência à luz suprema, que é a da Shekhinah, para Hashem, que ilumina, né? Ele consegue elevar dessa forma, da melhor forma possível. Nishla Helekirishon Bezrat Hashem Itbaraveit Ale. Então assim se conclui a primeira parte, com a ajuda de Deus, que ele seja abençoado e exaltado. Hazak Mabruk.